Vamos aí. Boa tarde. Boa tarde. É um povo assim, sem ânimo. Boa tarde, já quase mortos. Me lembra aquele seriado Walking Dead, né? Você já morrendo. Vamos tentar, vamos de novo. Boa tarde. Bem melhor. Ok. Vamos lá. Aula de literatura, e como a gente começou sobre os gêneros literários, o primeiro é o gênero poético, a poesia. E você acompanha de acordo com o que tem aí, né? Aqui a gente tem esse caput da aula, poesia no Enem. E aí vem a imagem do maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Coincidentemente, é o poeta que mais caiu no Enem até hoje. Se você faz, digamos assim, uma análise das provas, tem gente que faz isso, você vai descobrir que o autor que mais aparece no Exame Nacional do Ensino Médio é o Carlos Drummond de Andrade, que é o maior poeta brasileiro. O artista plástico que mais apareceu até hoje é o Pablo Picasso, que é um grande nome, né, do cubismo. Então tem gente que se dedica um pouco mais, faz uma análise da prova e descobre isso. Mas para a gente começar assim, dando de cara com o Drummond, não é muito certo você já começar com o maior. Vamos para a teoria, como funciona, o que é a poesia. Devagarinho a gente vai ver os grandes poetas brasileiros. Procure situá-los nas escolas literárias e vai dar tudo certo, ok? Seguindo o teu material, aqui tem uma definição da poesia em si. Vamos lá. Começa aí com uma imagem, não dava para ser uma foto, porque ele é de 1480, não é? 1500, na verdade. Luís Vaz de Camões, que é o maior poeta da língua portuguesa. Quando diz língua portuguesa, você já fica esperto, porque o conceito de língua portuguesa, ele hoje está bem geográfico, sociológico, cultural, interativo, linguístico e geográfico. Então, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil. Então, é bom você conhecer um pouco disso, principalmente quem está atento à reforma ortográfica. Língua portuguesa, essa língua portuguesa utilizada nesses países, não é necessariamente lusófonos. E o seu grande nome na poesia é o Luís Vaz de Camões. O Camões era um poeta que a vida dele dizia quem ele era. Galante, aventureiro, um cara que de alguma maneira era necessário na corte daquela época. Ele fazia poesia e cantava os seus poemas no palácio. Então ele é um grande nome da poesia palaciana, lá do período de 400. Antes dele, dessa poesia humanista, você tem uma poesia que é a poesia trovadoresca. E quem está estudando de verdade, lembra que existem as cantigas, não é? Cantiga de amor, cantiga de amigo e a cantiga de escárnio ou de maldizer. São as poesias do período medieval, as poesias que estão no período teocêntrico. Geralmente você está numa cantiga de amor, mas é incrível como aparece Deus. Por que aparece Deus? Por causa da grande característica do contexto, que é o período medieval, dentro da perspectiva feudal, e é por isso que lá no poema diz assim: ai, minha senhora, como eu sofro só de ver-vos, aquela a quem os meus olhos incendeiam, fazei-me a ver, ó Deus, senão dade-me a morte. Então o poeta pede na cantiga que aquela que faz com que os olhos dele incendeiem, com quem ele se apaixone, ele pede a Deus para encontrar essa mulher. E se ele não encontrar, melhor morrer. Poesia de 1200, Garcia de Guilhande, e você percebe que a linguagem é diferente, a linguagem ainda tem alguns arcaísmos ou coisas bárbaras, mas o interessante é por que ele pede a Deus para ver esta mulher. Porque o período é o período teocêntrico.
Aí a gente avança de 1200 para 1400, que é a poesia palaciana. Se a poesia era trovadoresca e acontecia basicamente ligada à igreja, um grande exemplo, né, que você tem aí, é esse dos trovadores, como o rei Dom Dinis, que era o maior rei trovador. Aí a poesia fica agora mais humanista, porque você entra no período da Reforma Protestante, você tem que lembrar de Martim Lutero, e o humanismo toma de conta das artes, do teatro com Gil Vicente, da poesia, né? A história vai sendo escrita pelo Fernão Lopes, e a poesia portuguesa vai encontrar o seu grande nome, que é o Luís Vaz de Camões. Como eu tinha lhe dito, um poeta galante, o cara era bonito, não tinha uma mulher que não se interessasse por ele. Ele tinha um hábito, na época, muito saudável, de pegar a mulher dos outros. Hoje parece que não é tão saudável assim. Então, se a mulher era do outro, aí é que era boa para o Camões. E ele vivia literalmente pulando cerca, porque os maridos corriam atrás dele. E aí havia uma pessoa que também gostava muito do Camões, que era a rainha. E o rei não gostava do Luís Vaz de Camões. Por isso que existe muito mito, muita lenda, muitas histórias sobre a rivalidade entre o rei de Portugal e o poeta Luís Vaz de Camões. Esse Camões ficou famoso em língua portuguesa, no mundo inteiro, na verdade. Ele é do mesmo período do William Shakespeare, mas 2 textos só do Camões acabam chegando a essa posteridade no sentido de vestibular. O poema mais famoso dele, que você pode até não saber todo, mas você sabe o começo. Confere? Qual é o mais famoso dele? O amor é um fogo que arde sem se ver. Você não sabe o resto, eu sei disso, ok? Quase ninguém sabe, mas o comecinho todo mundo sabe. Legal. E o texto mais famoso dele, no sentido histórico, é a grande narrativa que valoriza a tentativa do Vasco da Gama de chegar às Índias. E o poema se chama Os Lusíadas. Nos Lusíadas você tem, na verdade, a história do povo português e o seu domínio sobre o mar. Exatamente daí que vem a fama do Camões. E se ele é esse cara que representa não apenas a poesia, mas também a história de Portugal, não fica livre, não fica fora de aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio. O teu vestibular, ele é feito dos clássicos. Quando diz os clássicos, usando o termo bem basicamente, é aquele texto, aquele autor que deve ser usado em classe, quer dizer, em sala. Os autores que eram tão bons que você deve levar para a sala, que as pessoas vão aprender com ele. Então é por isso que a gente diz, Machado de Assis é um clássico, José de Alencar é um clássico, Olavo Bilac também é um clássico, e Camões é o maior desses clássicos, principalmente que viveu no período chamado classicismo, quando era natural que todo o texto que a gente lesse tivesse um ensinamento. Então a poesia clássica, ela tem essa ideia, né? Está muito ligada à Grécia e Roma, que é chamado cultura clássica. Toda vez que a gente fala em cultura clássica, a gente está falando em Grécia e Roma, porque tem gente que confunde. Vejam, Mozart, Beethoven, Chopin, na hora que você escuta falar nesses caras e vai lá para a música deles, aí alguém te pergunta, que tipo de música é essa? Aí você vai e diz, isso aí é música clássica. Não é. O nome é música erudita. Música erudita, a música de muita cultura, do século XIX, século XVIII, século XIX. Então, uma coisa clássica é quando está ligada à Grécia e Roma e tem um ideal principalmente pedagógico, do ensinamento, do modo de ser e de viver desse povo da cultura helênica, desse povo greco-latino. Isso aqui é clássico. Então a literatura do classicismo, do Camões, por exemplo, tinha como objetivo o quê?
pegar as características do classicismo, que também se chama renascimento em história, as características renascentistas e colocar no texto. E que houvesse o seguinte resultado, que o ser humano aprendesse alguma coisa com isso. Então, vamos pelo menos separar o negócio bem direitinho aqui. Cultura clássica está ligada aos ideais greco-latinos. Ora, vamos usar a cultura clássica agora. O seu relógio, amigo, o seu relógio tem cronômetro. Por que eu digo cronômetro? Porque Cronos é o deus do tempo e é ele que vai ajudar a medir, mesmo num relógio de 2013, medir o tempo. Então eu estou usando cultura clássica nessa hora. Se você quer comprar arroz, feijão, seja lá o que for, você vai ao supermercado. Sim, mas tem a seção específica para você comprar o seu arroz. Que seção é essa? É a seção dos cereais. Cereais. Ceres é a deusa da agricultura. É ela que vai fazer com que haja, digamos assim, essa riqueza na agricultura em Grécia e Roma. Então, em 2013, eu ainda tenho a seção dos cereais, relógio com cronômetro e muito mais. Como é o nome disso? Cultura clássica. Na hora que você inventar de estudar astronomia, quando você estiver participando dessas competições estaduais, nacionais ou internacionais de astronomia, você vai ouvir falar de uma coisa chamada Via Láctea. Via Láctea, por exemplo, é o maior poema do Olavo Bilac. Via Láctea, via do latim caminho, e láctea de lactos, que é leite. Eu, com doutorado em astronomia, eu ainda uso Via Láctea, por quê? Porque esse caminho de leite é a cultura clássica. Está lá um deus, Hércules, mamando no peito da mãe, lá no Olimpo, e aí o pai chega e diz: esse menino não é para estar aqui, sei nem se é meu filho. Pega o menino pela perna e joga lá de cima para a terra. O leite que estava na boca de Hércules escorreu pelo universo até ele chegar à terra. Esse leite que ficou pelo caminho, essa coisa branca, chama-se até hoje Via Láctea. Os cientistas são demais, o povo da ciência é demais, mas eles rastejam diante da mitologia. Arranjaram nome para tudo, mas não arranjaram um nome para isso. Isso é cultura clássica. No ano 3090, você ainda vai ouvir falar em Via Láctea. Um caminho de leite que é formado então pelas estrelas, as constelações. Cultura clássica, desde 1500 que o ser humano tenta trazer de volta a cultura greco-latina. Ou pela pintura de Rafael, Tiziano, arquiteturas com Michelangelo, tentam trazer de volta. Então há momentos em que isso é muito forte. Renascimento, 1500, período que a gente está falando agora. Nas artes plásticas eu já lhe disse os nomes, na música tem vários nomes, na poesia é Luiz Vaz de Camões. Renascimento, aí você anota, faça suas observações. 1500, Renascimento, poesia. Legal, então vamos conceituar. Poesia vem do grego poiesis, que quer dizer criar ou fazer. Então a poesia é criação, isso. Poesia é criação, criação do texto ligado a uma visão metafórica e subjetiva do mundo. Já conversamos sobre isso. Quando eu olho para o mundo e eu descrevo esse mundo exatamente do jeito que eu estou vendo, o nome é história. Quando eu olho para o mundo e eu escrevo sobre o mundo de acordo com o que eu acho, com o que eu sinto, ou o que, de alguma maneira, a forma como eu vejo, e não como ele é, o nome é literatura. O nome antigo da literatura era poesia, porque a palavra é uma só, poiesis, poético, poesia, tudo é igual à criação.
E a literatura tem o nome de criação literária. Um filósofo genial chamado Aristóteles, ele não escreveu um livro de nome literatura. Ele escreveu um livro importantíssimo chamado Poética. E esse livro, Poética, o grande livro do Aristóteles, que serve até hoje para tudo, para o cinema, para a literatura, esse grande livro chamado Poética, o título quer dizer como criar, aprenda a criar. E você descobre que poesia e literatura é ficção, é criar as coisas, né? Tudo certo aí? Tudo beleza? Paramos só por você. Vamos aí? Legal. Então, a poética quer dizer aprender como criar. Seguindo na definição, o texto poético é uma modalidade do tipo do gênero lírico, que a gente aprendeu na outra aula. O gênero lírico é aquele que tem uma cítara ou uma harpa e você toca. A fala era acompanhada desse instrumento musical, gênero lírico. O outro é o gênero narrativo e o outro é o gênero dramático, que é o teatro. Beleza. Um gênero literário da antiguidade clássica que consistia em recital de textos com o acompanhamento de instrumentos musicais como a lira ou harpa. A poesia ou gênero lírico é uma das 7 artes tradicionais, pela qual a linguagem humana é utilizada com fins estéticos. Fins estéticos, também falamos no outro encontro, né? Tem a ver com beleza? Vagamente. Estética vem do grego aesthesis, que quer dizer emoção. Então, o objetivo maior do texto, o objetivo maior da poética é causar emoção, é atingir o leitor. O nome disso é catarsis. Catarsis é quando você é atingido pela obra de arte. E é claro, ela vai te ensinar alguma coisa. E você pega os teus valores ruins e tira e fica com aquele valor bom. Purgação é colocar para fora o que é ruim e trocar por algo bom. É isso que a obra de arte tem como objetivo. Você está lendo uma crônica do Machado de Assis, você está lendo um conto do Machado, ou então está lendo um poema do Drummond, e no final você aprende alguma coisa. O que foi que houve? A primeira coisa, aquilo ali é imitação da realidade, é a mimesis. A segunda coisa, o texto te atingiu, então houve catarsis. E a purgação é colocar para fora o valor ruim que você tinha, trocando por aquele que está no texto, que é o ensinamento. Por exemplo, no poema do Drummond que diz assim: os ombros suportam o mundo. É um poema sobre o medo. Diz lá que a gente não pega mais na mão do outro, a gente não diz mais uma coisa boa com o outro, e você vai aprendendo. Lá no final ele diz: se continuarmos assim, em cima dos nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então ele está dizendo para a gente ter coragem para partilhar uma amizade, um amor, alguma coisa, e que a vida deve ser vivida dessa maneira, e não de forma medrosa. Aí você lê e diz: eu não vou mais ser tão medroso. O que foi que houve? Você aprendeu com o poema. Você aprendeu com... Professor, eu estou pensando aqui naqueles textos chamados texto de autoajuda, que a pessoa lê, aí ela está ali meio abatida, não sei, ela começa a pensar que aquele texto pode ser um recado bom, que possa mudar a vida dela. Isso. O texto de autoajuda é um projeto estético, é um projeto de texto que tem como objetivo mudar concepções. A pessoa está ali se sentindo mal, tudo mais, que não consegue passar no vestibular, aí vai ler um texto e aí quando termina diz assim: agora eu passo em qualquer coisa. É possível que um texto transforme a pessoa assim? Valer de verdade, compreender, e você vai ver que é possível sim ser transformado por um texto que lê. Daí a razão da arte, daí a razão da religião. Por exemplo, as múltiplas interpretações que se tem da Bíblia.
cada um interpreta a sua maneira e cada um vai se modificando a partir de um livro. Ok, seguindo então.